Oi, gente! Hoje eu vou realizar um experimento de gravitação universal e, para isso, eu vou seguir o roteiro do professor Adriano, o qual ele propõe a utilização de um simulador, onde um astronauta se movimenta numa linha imaginária entre a Terra e a Lua, e o objetivo desse experimento é movimentar o astronauta e calcular a força resultante aplicada nele e a força gravitacional aplicada pelos astros. Para dar início ao nosso experimento, vamos entender o significado das letras que está aparecendo na tela do simulador. O Mzinho significa a massa do astronauta, Mzão e G significa a massa da Terra, Mzão e M a massa da Lua, o R1 é a distância do astronauta até o centro de massa da Terra e o R2 é a distância do astronauta até o centro de massa da Lua. O simulador também mostra a constante K, que é a constante gravitacional universal, que no nosso cotidiano é representada pela letra Gzão. Com isso, com a leitura das páginas 212 e 213 do nosso livro, a gente chega à conclusão que as fórmulas mostradas no simulador são as mesmas que da lei da gravitação universal de Newton, onde a força de atração é igual à constante gravitacional universal vezes a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2 sobre a distância do centro de massa dos corpos ao quadrado. Dando início no nosso experimento, vamos arrastar o astronauta até a superfície da Terra e, com a equação da lei da gravitação universal de Newton, vamos calcular a força de atração da Terra exercida no astronauta. É importante perceber que a distância está em quilômetros, então a gente precisa converter para metros, ficando 6.371 vezes 10 à terceira metros. Substituindo os valores na equação e resolvendo, a gente vai obter que a força de atração da Terra no astronauta é igual a 982,68 newtons, quase que o mesmo valor mostrado no simulador, porém eu fiz um arredondamento na minha conta. Agora vamos arrastar o astronauta até a superfície da Lua e vamos calcular a força de atração da Terra no astronauta nesta posição. Para isso, vamos seguir os mesmos passos que a gente fez anteriormente, porém com um raio de 382.662 vezes 10 à terceira metros. Substituindo os valores na equação, a gente vai ter que a força de atração da Terra no astronauta na superfície da Lua é de 0,27 newtons. Agora vamos calcular a aceleração gravitacional em cada astro. Na página 221 e 222, onde mostra a dedução da expressão matemática da aceleração gravitacional, a gente tem que a expressão é aceleração gravitacional igual a constante gravitacional universal vezes a massa do astro sobre a distância do astronauta até o centro de massa de cada astro ao quadrado. Na Terra, a distância do astronauta até o centro de massa da Terra é 6.371 vezes 10 à terceira metros. E na Lua, a distância do astronauta até o centro de massa da Lua é de 1.738 vezes 10 à terceira metros. Agora, substituindo os valores na equação, a gente vai ter que a aceleração gravitacional na Terra é aproximadamente 9,82 metros por segundo ao quadrado. E na Lua, fazendo o mesmo procedimento, a aceleração gravitacional é aproximadamente 1,63 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos arrastar o astronauta até uma posição qualquer. Eu decidi colocar ele próximo da metade da linha imaginária e com a lei da gravitação universal, a gente vai calcular a força de atração dos astros no astronauta nesta posição. Primeiramente na Terra, usando um novo raio de 192.178 vezes 10 à terceira metros e substituindo na equação, a gente vai obter que a força de atração da Terra no astronauta nesta posição é de 1,08 newtons, exatamente o mesmo valor mostrado no simulador. Agora para a Lua. Com um raio de 192.222 vezes 10 à terceira metros e substituindo na equação, a gente vai ter que a força de atração da Lua no astronauta nesta posição é de 0,01 newtons, exatamente o mesmo valor mostrado no simulador. Agora vamos calcular a força resultante no astronauta.
A gente sabe que a força resultante é igual à somatória das forças, e já que as forças estão em sentidos opostos, a gente precisa que uma dessas forças esteja com o sinal negativo. E vamos obter que a força resultante é igual a 1,07 newtons, uma pequena diferenciação com o valor mostrado no simulador. Isso se dá pelo arredondamento que eu fiz na conta. Agora vamos calcular a força que o astronauta exerce sobre os astros. Fiz uma representação das forças que atuam, onde Fg é a força de atração da Terra sobre o astronauta e Fm é a força de atração da Lua sobre o astronauta. Pela terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, a gente vai ter que um corpo vai reagir com a mesma intensidade que a força que está sendo aplicada nele. Então, a força que o astronauta vai atrair à Terra é exatamente igual à força de atração da Terra sobre o astronauta. A mesma coisa para a Lua. Então, a gente tem que a força de atração do astronauta sobre a Terra é de 1,08 newtons e a força de atração do astronauta sobre a Lua é de 0,01 newtons. Importante perceber que a gente não utilizou a distância do astronauta até a superfície de cada astro, mas sim a distância do astronauta até o centro de massa de cada astro. Isso porque, na física, o centro de massa é considerado como um ponto onde a massa do corpo está concentrada e é onde todas as forças externas são aplicadas. Agora vamos achar a posição que o astronauta deve ser colocado de forma a permanecer em equilíbrio estático entre a Terra e a Lua. A gente sabe que para ter em equilíbrio estático, a somatória das forças precisa ser igual a zero. Logo, a gente tem que a força gravitacional da Terra é igual à força gravitacional da Lua. Substituindo pelas equações e cortando as constantes gravitacionais universais e as massas dos astronautas que aparecem em cada termo, a gente vai ter que a massa da Terra vezes a distância do astronauta até o centro de massa da Lua ao quadrado é igual à massa da Lua vezes a distância do astronauta até o centro de massa da Terra ao quadrado. Vamos chamar essa equação de equação 1. O simulador nos indica que a distância do astronauta até o centro de massa da Terra mais a distância do astronauta até o centro de massa da Lua é igual a 384.400 km. Isolando R1, a gente vai obter uma nova equação, e vamos chamar ela de equação 2. Agora, substituindo a equação 1 na equação 2 e substituindo os valores que a gente tem, que são as massas dos astros, a gente vai resolver e obter uma equação de segundo grau, que vai ter que ser resolvida por Bhaskara, onde R2' é aproximadamente menos 48.058 e R2' é aproximadamente 38.550. Como a gente está falando em distância e não existe distância negativa, a gente vai poder desconsiderar o primeiro valor encontrado, chegando à conclusão que a distância do astronauta até a Lua para permanecer em equilíbrio estático é aproximadamente 38.550. Agora, substituindo o valor encontrado para R2 na equação 2, a gente vai ter que a distância do astronauta até o centro de massa da Terra é aproximadamente 345.850 km. Tentei colocar o astronauta na posição onde a gente encontrou, porém eu não consegui. Então, eu coloquei o astronauta nas posições mais próximas que tinha do simulador, e a gente percebe que nessa posição o astronauta está em equilíbrio estático, já que a somatória das forças é igual a zero, chegando à conclusão que essa divergência se dá pelo arredondamento que eu fiz na conta. Agora, fazendo uma análise geral do experimento, a gente tem que a força de atração dos corpos é proporcional à massa dos corpos, e que a força de atração é inversamente proporcional ao quadrado da distância do astronauta até o centro de massa dos astros. Isso a gente percebe que, quando a gente afasta o astronauta da superfície de algum astro, a força de atração dele se torna cada vez menor. Isso pode ser visto no nosso livro também, na página 212 e 213. Então, a gente chega ao fim do nosso experimento. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar. E até mais, gente. Até a próxima.